Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde. Iniciamos desde já os pontos de Fernando Lima. Estamos em direto no Facebook a partir dos estúdios da Rádio Savana 102. Cumprimentamos também os nossos ouvintes que nos seguem a partir desta rádio. É um programa onde vamos comentar sobre a segurança na Península de Afungi, em todo este projeto de gás em Cabo Delgado. Vamos comentar também sobre o negócio do carvão em Tete. Vamos olhar também para a Covid e vamos fechar com a eminência do ciclone na região centro do país. Fernando Lima, boa tarde. Estamos em direto, pelo menos no nosso Facebook. Cumprimento também os nossos ouvintes da Rádio Savana 102. Iniciamos o programa num dia em que pode ser complicado para a região centro do país por causa do ciclone. Vai ser muito complicado e já é o segundo ciclone nesta época de chuvas. Isto não é nada que não saibamos, uma vez que Moçambique, no seu todo, foi definido como um dos países mais afetados pelas mudanças, pelos fenómenos decorrentes das mudanças climáticas, e a zona da Beira, em particular, uma zona que nos próximos anos vai ser constantemente fustigadas por tempestades tropicais e ciclones. Isto significa o seguinte, que ao longo de uma temporada de chuvas, portanto no período de outubro a março, é possível que ocorram naquela região várias tempestades e ciclones tropicais. Já o ano passado, aliás há 2 anos, tivemos essa situação, não especificamente na Beira, mas o país foi assolado numa mesma época por dois ciclones, o Kenneth e o Idai. Agora temos o Xalan e a Heloise. Ainda vamos no meio da temporada, portanto até março, abril. Lembramos que o Idai e o Kenneth vieram mesmo no final da época das chuvas. Portanto, é qualquer coisa que nós nos temos que habituar e, portanto, as autoridades governamentais e mesmo a população tem que estar preparada para enfrentar estas situações, nomeadamente os sítios onde constrói as casas, como constrói as suas habitações, as nossas próprias infraestruturas públicas, tem que dar respostas sérias a estas matérias. A cidade da Beira, que foi estruturalmente mal concebida, tem que encontrar respostas para esta situação, nomeadamente todas as bacias de retenção que estão a ser feitas à volta da capital de Sofala, para, de algum modo, poder resistir a estas condições severas que acontecem durante a época das chuvas, e também para se criar alguma pedagogia das populações em relação a estas situações, nomeadamente a forma como se constrói na Beira. Nós falamos habitualmente da Praia Nova, que é um bairro pobre de pescadores na zona litoral da cidade da Beira, mas para além da zona de Macuti, numa zona muito de pessoas afluentes, foram construir mansões, vilas, e elas próprias estão a ser assoladas pelas chuvas, pelas enxurradas, exatamente porque esta construção não foi feita tendo em conta as condições específicas da cidade da Beira e do litoral da Costa de Sofala, nesta zona particular. Muito bem, Fernando Lima, antes de comentarmos os temas que elencamos para este programa, vamos ao seu tema de semana, que é Joe Biden. Exatamente, o Joe Biden, que em Moçambique muitos comentadores e noticiaristas insistem em dizer que é o Joe Biden, mas é o Joe de Joseph. É o 46º presidente dos Estados Unidos. É um católico, o que não é habitual
nos Estados Unidos. Ele, aliás, é o segundo presidente católico. O primeiro foi John F. Kennedy. Também é descendente de irlandeses. Os Estados Unidos são, essencialmente, uma nação de imigrantes. O paradigma, e penso que é este paradigma que criou muitas das contradições da era Trump, é não se compreender que o próprio fenómeno da migração da terra prometida se alterou muito nas últimas décadas. Ou seja, os Estados Unidos começou com as grandes imigrações da Europa, que fugiam às perseguições religiosas decorrentes do movimento de reforma da Igreja Católica, e, portanto, foram massacrados os povos indígenas da América, algo que muitas vezes é escamoteado, mas as imigrações das últimas décadas são, sobretudo, a partir da América Latina. Hoje os Estados Unidos é muito hispânico, da Ásia, quer da Ásia do Extremo Oriente, como da outra Ásia, nomeadamente do subcontinente indiano, e, portanto, é este melting pot. O melting pot original hoje é um melting pot muito mais alargado, e foi, digamos, a administração Trump e o eleitorado Trump foi muito construído como reação a este novo melting pot. Portanto, esta direita, esta classe operária pobre, etnicamente caucasiana, para dizer branca, que não consegue compreender todas estas transformações. E vamos ver na administração Biden exatamente como esta mistura étnica e racial se vai refletir depois na própria Constituição da nova administração, a começar pela própria vice de Biden, que é uma afro-americana e descendente de asiáticos do Sul. Esta é a designação, estou a usar a designação americana, no sentido que existem os asiáticos do Norte, os asiáticos do Sul, ou os asiáticos do Extremo Oriente, que são mais aquelas etnias dos olhos amentoados. Ficamos por esta conotação, mas isto representa uma mudança significativa nos Estados Unidos. Também representa o facto de Biden ganhar com este eleitorado. Tradicionalmente, a América vota pouco. As pessoas que vão votar situam-se ao nível entre os 45% e os 50%. Portanto, houve um recorde na votação dos Estados Unidos. Trump, que perdeu as eleições, teve mais votos em 2020 do que teve na eleição anterior, na sua eleição. Portanto, significa que foram votar, houve um eleitorado adormecido que foi votar. Mesmo agora, a votação derradeira que aconteceu em janeiro e que deu 2 novos senadores aos democratas, e que asseguraram pela diferença de qualidade no Senado, uma vez que a vice-presidente é a presidente do Senado, e, portanto, desempata. Há um empate técnico 50-50. Desempata o empate pela vice-presidente. A Geórgia, que é um Estado conservador, tradicionalmente racista e branco, teve 2 senadores, um senador afro-americano e um senador judeu. Judeu no sentido, também é preciso compreender isto, nos Estados Unidos, habitualmente, a comunidade judaica, que tem muitos intelectuais, muitos professores universitários, muito dominante nos setores artísticos, é habitualmente
uma comunidade de esquerda, liberal e progressista, e, portanto, foi um judeu quem foi eleito também para o Senado. Ou seja, isto são transformações importantes nos Estados Unidos. É isto que representa a nova administração Biden, porque o Biden, em última análise, nem sequer é um grande liberal, é um centrista, mas por força da história e das mutações que a história implica, ele vai estar associado a estas mudanças. Último ponto. É importante também referenciar as 17 ordens executivas que assinou em 24 horas. O presidente cessante não esteve na cerimónia da tomada de posse. Vai ser julgado pelo Senado. Penso que o objetivo fundamental é impedi-lo que, como ele anunciou na despedida, de alguma forma havia de voltar. Isto é apagar politicamente o Trump, a tirá-lo para o lixo da história. Exatamente. Ou seja, relegar o Trump a uma situação ainda mais humilhante do que a saída de Richard Nixon há algumas décadas atrás. Entre as ordens executivas de Joe Biden, aliás, podemos traduzir ordem executiva como um decreto presidencial, seria o equivalente a decreto presidencial aqui em Moçambique. Estão algumas alterações a decisões específicas de Donald Trump, nomeadamente a loucura que foi a construção do muro na fronteira com o México, a reversão das ordens que impediam 7 países de influência muçulmana de os seus cidadãos de visitarem os Estados Unidos, uma política mais incisiva em relação ao Covid-19, o regresso dos Estados Unidos à Conferência do Clima de Paris e o regresso dos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos a FUNES, tal como Savana havia previsto, havia avançado, 2 semanas depois daquele ataque ao perímetro de segurança da área atribuída total à FUNES, veio a Maputo o presidente da petrolífera francesa, Patrick Pouyanné, para pedir novas garantias de segurança para a continuação do investimento do projeto de gás na bacia de Rovuma. Fernando Lima, era inevitável, depois das falhas de segurança que se registraram naquele ataque em Quitunga? Absolutamente. E, portanto, isto mostra, em relação a esta série de ataques à volta do perímetro de segurança de Afungi, houve uma tentativa, como se costuma dizer, como se o sol se possa travar com uma peneira. Houve uma tentativa de negar os ataques, houve uma tentativa de negar que a situação se complicou na sequência destes ataques, e também de negar que a própria Total acionou o seu protocolo de segurança decorrente dos ataques, que foi evacuar a maioria do seu pessoal do projeto de construção das unidades de Cabriz. Negaram esta tentativa com o argumento de Covid, de que a Total está a esconder contaminações massivas dentro do seu acampamento. Primeiro, isto inclusivamente é lesivo para as autoridades moçambicanas, porque para se tentar encobrir uma parte, está-se a tentar sugerir que as autoridades de saúde moçambicanas não são sérias e, por outro lado, não têm meios de controlar o seu próprio espaço nacional, nomeadamente uma secção da província de Cabo Delgado. Ora,
tanto quanto eu sei, e tanto quanto me é dito, quer pela Total, quer pelo Ministério da Saúde, sempre houve uma excelente relação de trabalho entre as autoridades sanitárias moçambicanas e a Total. A abertura da Total em relação ao grande surto do Covid de março, abril, foi total. Passo o pleonasmo do Total. Aliás, o Savana faz uma bela capa com o facto da petrolífera francesa se chamar Total. A empresa francesa foi muito importante em termos de desembolso de fundos para se construir a unidade anti-Covid na capital de Cabo Delgado, o laboratório para testar Covid na capital de Cabo Delgado, as instalações sanitárias para o acampamento com pessoal independente recrutado pela Total para dar assistência sanitária aos seus trabalhadores e, em especial, à questão da pandemia. Portanto, não fazia sentido, ou seja, este tipo de argumentação não faz de todo sentido. Mas, em plena época de pandemia, em que há grandes restrições de viagens, o PDG significa Presidente Diretor-Geral, portanto, é o Presidente da companhia e, ao mesmo tempo, é o seu gestor executivo. Meter-se num avião e vir a Maputo, isto só acontece quando há questões graves a resolver, porque, inclusivamente, depois do protocolo que foi negociado e assinado em julho, agosto de 2020, também foi acordado outro protocolo entre o governo de Moçambique e a Total, em que quer o governo, quer da parte do governo, quer da parte da Total, há uma conferência quase semanal ao mais alto nível para se discutirem, digamos, nós de estrangulamento, e em que a situação de segurança também está lá nesse é uma das grandes preocupações. É importante também revisitar toda esta problemática da segurança quando, em 2019, houve, eu diria, um braço de ferro entre a ANADARC e o governo de Moçambique, e na sequência de uma emboscada em que morreu e foi decapitado um trabalhador que pertencia a uma subcontratada da ANADARC, a Gabriel Couto, que estava a fazer a pista da aviação, e em que o governo de Moçambique, na opinião da ANADARC, foi muito lento a corresponder às exigências e àquilo que tinha sido acordado por escrito entre as duas partes. E a mesma questão voltou a colocar-se em agosto deste ano, já depois do memorando. Patrick Pouyanné veio a Maputo para se encontrar com Filipe Nyusi, exatamente para discutir assuntos de segurança. Portanto, tentar construir uma narrativa em que se tenta sugerir que isto é porque a França quer um exército estrangeiro, quer um exército de mercenários. Eu não vou dizer que... Mas acha que o governo de Moçambique, o Estado moçambicano, por si só, tem condições de garantir toda a segurança em todo o perímetro da área de atuação da Total e também na costa marítima? Francisco, essa não é uma questão para dizer sim ou não. Sim ou não. É uma questão muito complexa, e quando eu digo é uma questão complexa, não é uma questão de semântica. Por que pergunto isso? Porque no encontro que houve entre o presidente da Total e o presidente Nyusi, eles acordaram reforçar as medidas de segurança, o que pode significar que é revisitar o memorando de julho.
Exatamente. Alguma coisa tende a aumentar, alguma coisa tende a mudar. Sim. A questão é a seguinte. Teoricamente, Moçambique tem condições para responder aos desafios securitários de um projeto desta natureza. A questão está em saber em que termos Moçambique pode responder. É o seguinte, por exemplo, aqui na nossa empresa temos várias publicações. É a mesma coisa que os jornalistas do Savana todos os dias almoçarem no Zambi, passa publicidade ao restaurante Zambi, e os jornalistas do Mediafax serem remetidos para uma barraca aqui no Dumanenque, no mercado de Janete. Portanto, Moçambique governo tem que gerir com pinças esta situação criada pelo facto de ter este projeto de topo em Cabo Delgado. E podemos voltar inclusivamente para trás para, no princípio dos anos 80, revisitar os dois projetos da barragem de Pequenos Gilibombos e de Curumana, que tinham condições excepcionais em relação às condições que os trabalhadores tinham quando havia uma grande penúria em termos de alimentação. Havia pessoas que iam até aos Pequenos Gilibombos, iam até Curumana para almoçar, para jantar, porque havia uma messe de trabalhadores que servia muito melhores refeições do que uma pessoa que vivesse em Maputo, que tinha o carapau e o repolho. Portanto, significa o seguinte, que um projeto especial em que os oficiais das Forças Armadas, os próprios militares ou polícias que estão afetos ao projeto têm top-ups, ou seja, têm subsídios no topo dos seus salários que diferem do resto das forças, estando eles numa postura defensiva, ao contrário dos outros que têm que estar numa posição operativa, tático-ofensiva, ou seja, eu tenho que dar o meu corpo, como se costuma dizer na gíria, eu dou o meu corpo ao manifesto, todos os dias coloco a minha vida em linha, enquanto uma outra força está numa postura defensiva, ou seja, não tem que fazer operações ofensivas, não está sujeito, teoricamente, claro, a ser emboscada numa operação, mesmo que seja de reconhecimento, e, no entanto, tem muito melhores condições de habitação, de alimentação e o próprio salário que vem ao fim do mês. Ora, isto causa fricções. Isto não é possível, inclusive, de ser discutido no segredo dos deuses. Aliás, temos a situação em que está envolvido agora o canal de Moçambique, que divulgou uma parte do anterior memorando, exatamente porque isto, no próprio Ministério da Defesa, é alvo de, digamos, fricções entre as várias sensibilidades ao nível de topo do Ministério da Defesa. Portanto, aquilo que eu estou a tentar dizer é que a negociação deste tipo de acordos não é pacífica. Por isso mesmo que, numa situação, e não estou a fugir ao tema, numa situação de emergência, é muito mais fácil estalar os dedos e trazer 30 mercenários sul-africanos com 3 helicópteros, tipo o cenário de um filme do Rambo, para resolver uma emergência e paga-se um cheque no fim do mês, do que estar a mobilizar recrutas no Zimpeto, na Munhava ou no Paquitequete para irem atuar na periferia de Afungi. Ou seja, são questões muito complexas em que, e sobretudo, as questões e as pressões e o mal-estar não existe ao nível do soldado e do sargento, começa logo na mais alta hierarquia das forças de defesa e segurança, que tenta a todo custo tirar benefícios
imediatos de uma situação, digamos, de disparidade em relação às regalias e aos benefícios que podem colher ou podem tirar dividendos a partir de uma situação de conflito e de guerra, neste caso, em Cabo Delgado. Portanto, a questão do recrutamento de mercenários, a questão de recrutamento de forças de defesas externas, não é que não esteja fora da mesa, não é que não esteja no horizonte destas negociações, mas esta não é a questão, não é a questão fundamental. Portanto, o principal desafio para o governo de Moçambique é dar uma resposta cabal, efetiva, eficaz às demandas que a sua contraparte, neste caso a Total, pretende, para afastar exatamente os pontos de interrogação. Cada vez que há uma brecha na segurança, cada vez que há uma brecha no memorando de entendimento, é óbvio, e não precisamos de ser grandes entendidos em geoestratégia e em assuntos de segurança, que as exigências da outra parte aumentam. Tipo, se vocês não conseguem, há quem consegue fazer este trabalho. E com exemplos práticos em cima da mesa, fica mais difícil à parte moçambicana dizer não, na próxima vamos fazer melhor. Então a argumentação é: como é que vocês vão fazer melhor na próxima vez se há todo este historial de incumprimento, de brechas, de insuficiências que foram dramáticas para o projeto? Porque até agora, mesmo com este incidente de Quitunda, que foi muito próximo do perímetro do ato, aliás, praticamente não há separação entre Quitunda e a área de desenvolvimento do projeto. Não houve baixas a lamentar, mas no dia que trabalhadores do projeto forem raptados ou forem mortos, as questões de segurança colocam-se a um outro nível. Portanto, não podemos, digamos, improvisar nestas questões. Ou seja, Moçambique e as suas instituições têm que ser tão profissionais e tão sofisticadas quanto as suas contrapartes estrangeiras nestes projetos. Por isso mesmo, a que Moçambique teve que, num determinado momento, decidir se estava ou não estava pronto para embarcar num projeto desta dimensão, desta natureza, incluindo, sabendo que as questões de terrorismo, de pilhagem de recursos anda muito próximo desse tipo de projeto. Teriam que acontecer. Ainda em Maputo, Fernando Lima, ainda sobre a questão de Cabo Delgado, esteve em Maputo o ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, e está em representação do alto representante europeu da política externa, Joseph Borrell. O objetivo continua a coordenar com o governo questões sobre Cabo Delgado, isso na sequência da carta enviada pela ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique. O que formalmente foi dito cá para fora é que Filipe Nunes tomou nota sobre este interesse da União Europeia, achou boa. Não se sabe se Silva voltou para a União Europeia com uma lista de compras, Fernando Lima. Exatamente. E a questão da visita do ministro português representante da União Europeia está intimamente ligada à questão que debatíamos anteriormente. Moçambique e os seus representantes, neste caso o governo de Moçambique, antes de discutir com os seus interlocutores externos, neste caso a União Europeia, ou, noutro caso, pode ser a SADC ou alguns parceiros bilaterais aqui da região, tem que estar muito claro sobre o que pretende e também tem que estar claro que nas suas costas há um apoio massivo àquilo que representam
os posicionamentos do governo de Moçambique. Nós não nos podemos esquecer do nosso passado e das tradições que existem aqui em Moçambique. Para muitos dos líderes históricos de Moçambique, tratar com as multinacionais, tratar com potências estrangeiras que estão habitualmente aglutinados naquilo que no passado se designou por o imperialismo em geral, isto causa muitos engulhos de garganta a muitos dos nossos líderes históricos. Portanto, toda uma nova geração de responsáveis políticos moçambicanos tem que gerir estes assuntos com pinças. E tudo que sair fora da mesa das conversações, passar para os mídias, é completamente escrutinado exatamente por estas forças do passado que, cada vez que aterram um avião vindo dos Estados Unidos, vindo da França e mesmo vindo de Portugal ou de Bruxelas, põe logo os cabelos e as massas capilares destas pessoas todos em alerta. Ou seja, como se vier um avião da China ou se vier um avião da Rússia, não temos que ter as nossas guardas em prontidão, porque também há interesses na China e na Rússia em relação àquilo que são os nossos potenciais económicos no país. Mas esta é a nossa herança e, portanto, quando eu vejo na televisão alguém a sugerir que, inclusivamente, os ataques que aconteceram em Afungi foram patrocinados pelas multinacionais, eu já estou pronto para ouvir qualquer outra barbaridade sobre este assunto. Então, isto para tentar explicar o seguinte, que o presidente Nyusi não tem as mãos completamente livres para fazer a negociação segundo os seus parâmetros e segundo a sua própria visão. Como num passado recente também não tinha as mãos livres quando decidiu subir a montanha e ir falar com Afonso de Acama e que provocou aquela hecatombe de reações, inclusivamente a partir da sua própria comissão política, onde ele é suposto de ser o líder da comissão política do Partido Frelimo. Para fecharmos este assunto, porque também está tudo interligado, está preocupada na lei de Pandora, a ministra de Relações Internacionais da África do Sul, pela alegada incapacidade da SADC acordar um tipo conjunto de apoios para Moçambique. E ela assinala que Pretória incentou todos os esforços possíveis junto de Moçambique para delinear uma estratégia conjunta, mas até agora nada, Fernando Lima. Bem, eu acho que as declarações de Nelly Pandor têm que ser interpretadas em vários sentidos. Ela não está, na minha interpretação, não está a falar para a SADC. Em primeiro lugar, está a falar para Moçambique. E muita da sua frustração e de todo este teatro nas suas declarações é para pôr pressão sobre Moçambique. Em segundo lugar, depois, em relação aos vários atores dentro da SADC. Porquê? Porque a África do Sul pode ter um papel importante, bilateral, na questão do conflito, pode ter o apoio dos Estados Unidos, pode-se suplantar operacionalmente às disponibilidades que existem a partir do Zimbábue e mesmo de Angola e, portanto, tem claramente interesses muito específicos nesta questão da segurança de Cabo Delgado. Portanto, Nelly Pandor não é propriamente uma ministra júnior no gabinete no gabinete sul-africano. Ela é próxima de Cyril Ramaphosa, é uma pessoa influente, poderosa dentro do atual executivo, como é poderosa dentro da comissão executiva do ANC. Portanto, quando está a dizer isto, ela sabe muito bem o que está a dizer e nós sabemos da situação difícil em que Moçambique se encontra dentro
da própria organização regional no que toca à questão de Cabo Delgado e às questões específicas de segurança em Cabo Delgado. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para comentar sobre o negócio de carvão em Tete. A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar agora sobre o negócio de carvão. Fernando Lima causou ontem muito debate este comunicado da Vale que anuncia a saída da Mitsu, que detinha 15% dentro do carvão de Moatize. Há muitos detalhes neste comunicado, mas o essencial é o facto da Vale estar a desinvestir neste negócio, que era o Eldorado de Moçambique. Isto, Fernando Lima, pode ser um indicador de que dias piores se aproximam para o carvão de Moçambique. Claramente, dias piores estão por vir, a começar pelos novos parceiros que surgirão, uma vez que depois da saída da Vale, os parceiros que se perfilam vêm da Índia e da China, que são os principais consumidores de carvão. Por que isto não são boas notícias para Moçambique? Porque também conhecemos o perfil dos parceiros indianos e da China em termos de matérias ambientais e de matérias de recursos, de próprios recursos humanos e de retornos para os países onde eles operam. Portanto, não são de todo boas notícias, porque a notícia dá grandes detalhes sobre a operação Mitsui-Vale, mas o que está por detrás é o anúncio, e quanto a mim esse é o anúncio fundamental, que a Vale claramente está a sair do projeto, está a vender a sua participação, mas hoje a Reuters, sexta-feira, a Reuters adianta que a Vale contratou o Barclays e o Standard Chartered Bank para tentarem encontrar clientes para a sua operação em Moçambique. O facto de a participação da japonesa Mitsui, quer na mina de Moatize, quer no corredor de Nacala por $1, isto também tem outra explicação que é importante. Isto significa, isto não é o primeiro caso que acontece em Moçambique, que a Vale está a absorver os passivos Ou seja, a participação da Mitsu ficou zero, sim, dadas as imparidades também absolutamente. De 400, quase 30 milhões de dólares. Sim. Basicamente, estima-se que os passivos da Mitsui entre a operação e os próprios créditos pedidos para entrar dentro do projeto não estejam longe dos 900 milhões Só de um dólares. parênteses para lembrar os nossos ouvintes telespectadores sobre o facto de $1, diz que não foi o primeiro caso em Moçambique. Lembramos da venda do Banco Austral para o APSA, que foi por o valor simbólico de $1. Exatamente. Porque havia um buraco de 150 milhões de dólares. Claro, Francisco, porque só um incauto, para não dizer a palavra grosseira e ignorante, pode imaginar que uma operação está a ser vendida por $1. Ou seja, eu também quero comprar, porque que não fui eu escolhido para dar $1 e ficar com o Banco Austral. Mas, claramente, o banco comprador assumiu o buraco, quando se fala do buraco, assumiu os passivos da própria operação do Banco Austral, neste caso, o buraco ou os passivos da Mitsui. Mas a Mitsui foi muito importante para a própria Vale, porque nos últimos anos deu um músculo financeiro à operação da Vale em Moçambique, quando a Vale estava em problemas de tesouraria em relação à própria operação em Moçambique. Em termos
em termos da própria operação do carvão. Aqui há dois problemas fundamentais que é preciso dizer e abordar. E isto às vezes nós tentamos dourar a pílula. O carvão não é um mineral simpático hoje em termos internacionais. Em muitos países, falar de carvão é um termo politicamente incorreto, ou seja, mais e mais países estão a adotar legislação banindo o carvão como fonte energética e, portanto, Moçambique vai ser vítima deste banimento. Por exemplo, neste momento ainda não foi construída até a data nenhuma central térmica em Tete como resultado do carvão de queima ou do carvão coque explorado em Tete. E eu duvido que essa central térmica venha a ser construída porque, em relação aos próprios financiamentos, há países que já não podem financiar equipamentos para uma central térmica, como aconteceu em relação à Grã-Bretanha, porque exatamente a legislação proíbe que isto aconteça. Este é um problema e é um problema de fundo em relação ao carvão. A segunda questão e esta questão também sabíamos, embora não estávamos muito atentos, que é a Vale já tirou o que tinha a tirar em termos de filé mignon, ou seja, em termos do carvão mais valioso, em termos, portanto, do carvão com maior potencial energético e do carvão que retém menores custos na sua exploração, ou seja, o carvão que está mais à superfície, que é mais fácil de extrair. Ainda existem reservas com grande potencial energético, ou seja, não se esgotou o carvão de coque em Tete, mas a sua exploração é mais dispendiosa. Ora, nós sabemos, também não é preciso sermos especialistas, que os preços do carvão andam pelas ruas da amargura, portanto, não se pode investir muito numa operação de carvão quando os preços não são bons. Mas, em Tete, há um problema que é estrutural, que é o seguinte: mesmo que o carvão seja extraído a custos baixos, a operação de transporte é extremamente dispendiosa, quer via Nacala, quer via Sena. Sena porque tem depois as limitações do porto, onde não é possível meter-se na beira os barcos tipo Panamá, portanto aqueles barcos das 200... E as limitações da linha também. Que aliás, acho que não estou a dizer correto, não é os barcos Panamá, é os barcos Cape Size, portanto os barcos com mais de 200 mil toneladas, que é possível fazer em Nacala. Portanto, a operação de Nacala tem uma grande extensão de território coberto pela via férrea, mas depois ganha-se no transporte que pode chegar a Nacala para transportar o carvão para a China e para a Índia. Neste momento, os especialistas pensam que a operação da Jindal e a operação da ICVL, que foi quem comprou a operação da Rio Tinto, já são subsidiadas pelo governo indiano, porque a Índia precisa do carvão para operar como material energético estratégico para a indústria indiana. Portanto, são estas as razões de fundo que estão por detrás deste anúncio, que sabíamos que iria acontecer mais dia, menos dia. Mas hoje de manhã, quando estava a ler esta notícia, lembrei-me de uma declaração recente do antigo Ministro das Finanças, Abdul Majid, que considera que foi um grande erro Moçambique ter chumbado a hipótese de a Rio Tinto exportar o carvão pela via do Zambeze. Se isto tivesse sido autorizado, neste momento a operação já teria cerca de 10 anos, Moçambique já teria tido um encaixe significativo em relação à própria exploração de Benga, onde também existe um grande potencial.
Finalmente, outra nota também muito preocupante, com estas notícias em relação ao carvão, em relação aos depósitos de carvão, fica mais complicada a opção do corredor de Macuso, porque mês sim, mês não, é anunciado que vai arrancar Macuso. Os parceiros já se alteraram, mas E o Macuso tinha também o seu core business, o carvão. Exatamente, o carvão e, sobretudo, o carvão a sul do rio Zambeze. Ou seja, o potencial do carvão para Macuso não está na zona de Moatize, mas está na zona de Estima, ou seja, no banco sul do rio Zambeze, onde está instalada a Jindal e onde está instalada a antiga concessão da ITRG. Não sei se ainda está com a ITRG, mas é esta zona que tem todo o potencial e, por isso mesmo, a própria concessão do caminho de ferro de Macuso foi estendida ao Banco Sul para se ir buscar o carvão a esta área. Mas com estas limitações, quer de preços, quer da pressão que existe em relação ao carvão, fica mais longínquo o investimento em Macuso. E o carvão, que era um dos principais produtos de exportação de Moçambique, está como está agora. Os canos agora estão virados para o gás e também está como está. Exatamente, por isso que Moçambique tem que ser lesto e tem que ser mais ágil, a não ficar preso no jargão do passado, nomeadamente sobre todos os perigos imperialistas que estão sempre a montar emboscadas aos valorosos patriotas moçambicanos. Ou seja, eu não acho que Moçambique, como se costuma dizer, deve baixar as calças, mas tem que ser muito pragmático nestas negociações em relação aos seus próprios recursos, tem que ter uma visão mais estratégica das vantagens que pode obter a partir dos seus próprios recursos, mesmo em relação ao gás. E já aqui discutimos toda a questão da distribuição interna, que para já são projetos que estão em stand-by, uma vez que os potenciais interessados já saíram da órbita da exploração do gás em Cabo Delgado. Tem de ficar atento também, vi o comunicado do Ministério dos Recursos Minerais que saiu sobre este negócio, tem de ficar também atento a este potencial de negócio entre a Vale e um outro interessado pode vir para ficar pode haver umas boas mais-valias aí nesta vez. Exatamente. Não há nenhuma mais-valia de $1. Espero que não seja a questão de $1. Aliás, temos o pendente, que eu acho que vai ser um pendente histórico, que nunca vai ser resolvido, Riversdale Rio Tinto, e depois a própria transação da ICVL com a Rio Tinto, tanto quanto sei, não rendeu nada a Moçambique, uma vez que as condições em que o negócio foi feito foi vender o mais rapidamente possível a quem primeiro estava na fila para comprar. Portanto, pode ser que exista também este cenário em relação aos ativos da Vale. Mas pronto, é um outro dossiê. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos olhar para os números do Covid, que continuam a demonstrar uma realidade dramática. Fernando Lima, isso já não são meras estatísticas, há nomes, há moradas. Os internamentos também e as mortes estão a subir. Estão a subir. Eu repito, não sou um técnico do setor, mas tento interpretar não só os dados que todos os dias nos são fornecidos, mas também as explicações que o próprio setor tem fornecido, e eu sou muito grato às pessoas que estão sempre disponíveis para me explicar
o que se passa. E, portanto, as notícias não são boas. Ou seja, até pelo menos ao fim de janeiro, os números vão continuar a ser preocupantes, os números não vão baixar. E quando Moçambique decretou estas medidas mais restritivas a 15 de janeiro, já sabia que a tendência até ao fim do mês seria de subir. Quando nós fizemos as nossas primeiras avaliações e determinamos que a partir do dia 18, 19, os números tenderiam a baixar, as autoridades sanitárias, em conjunto com o governo, definiram outro patamar, que era o patamar até ao ponto do relaxamento ditado pelo dia 15 de janeiro, que foi quando entraram em funcionamento as novas restrições. Portanto, o Ministério da Saúde está preparado para continuar a ter números elevados em termos de infecções, novas infecções, em termos de mais internamentos e em termos de mais óbitos. Na opinião dos técnicos de saúde, eles pensam que o nível das infecções já atingiu o seu pico, estamos à volta de 30%, com 50% na zona de Grande Maputo. Não se pensa que o número de infecções vá aumentar, portanto, o número de infecções por 100 mil habitantes, mas o número de internamentos e o número de óbitos vai continuar a aumentar, porque os internamentos e os óbitos ainda não estão de acordo com os rácios em relação às novas infecções. Portanto, pelo menos nos próximos 8 dias, os números vão continuar a ser preocupantes. As autoridades sanitárias, não obstante todos os alertas, eu penso que foi muito importante a saúde abrir as portas dos seus hospitais, das suas enfermarias de campanha à comunicação social, para mostrar que os pacientes de Covid são pessoas reais, que as condições... Uma espécie de terapia de choques para quem ainda está fora, para se precaver. Exatamente, porque, e também vemos pela comunicação social, uma parte significativa da população moçambicana pensa ainda que esse vírus não existe, que isso é uma conversa do governo para enganar os moçambicanos. Portanto, também algo não está a funcionar em termos de comunicação para que as pessoas onde a campanha tem que incidir se sintam sensibilizadas em relação àquelas medidas básicas que têm a ver com o distanciamento. Exato, por exemplo, quando estamos em Maputo, onde a sensibilidade é muito maior do que nas províncias em relação ao Covid, eu diria que nas ruas 2/3 das pessoas que encontrei na rua não tinham máscara, ou tinham máscara, mas a máscara estava debaixo do queixo, porque isto também acontece nas províncias. As pessoas têm a máscara na mala, no bolso, e só põem a máscara quando são interpeladas, ou pela comunicação social ou pela polícia. Com os internamentos a subir, falando de uma flecha, em certos setores já começam a exigir explicações sobre o que se fez com o dinheiro da Covid. O argumento é de que faltou investimento em número de camas, ventiladores e também tanques de oxigênio. Eu penso que faz parte da cidadania exigir a prestação de contas e exigir que o governo no seu todo e que as autoridades sanitárias em particular se pronunciem sobre estes aspectos. Mas, e daquilo que eu sei, as autoridades moçambicanas fizeram um longo percurso para chegar ao patamar
onde se chegou, eu diria, até dezembro. Ou seja, e hoje estamos a ver a derrapagem que aconteceu em dezembro pelo laxismo que aconteceu em relação às festas. De facto, as autoridades sanitárias conseguiram empurrar a curva das infecções para mais longe, ao mesmo tempo que reforçavam as unidades sanitárias, nomeadamente com infraestrutura de assistência em oxigênio, com um bom estoque de testes, de diversos tipos de testes, com equipamento de proteção dos trabalhadores da saúde e com o mínimo de treinamento de pessoal capaz de lidar com a pandemia. Não é fácil fazer uma coisa desta natureza, mesmo estando próximo de se atingirem os limites. O governo, até agora, tem demonstrado que tem sabido ler os números e tem respostas em carteira para um aumento de casos. Portanto, isso significa que não há pessoas que estiveram de braços cruzados e que se surpreenderam com aquilo que aconteceu em dezembro. Eu, por exemplo, acho que poderia haver uma outra estratégia em relação a dezembro e confrontei já responsáveis governamentais em relação a isso. E a resposta que eu tenho é não era possível. Ou seja, psicologicamente, a população, havia um grande ponto de interrogação como é que a população ia reagir a medidas mais restritivas quando os números, que todos os dias são publicados, indicavam uma direção no sentido oposto, ou seja, cada vez os números eram mais simpáticos, nomeadamente a redução das infecções, o nível estacionário dos internamentos e dos óbitos. Então, é importante abrir e depois os números iam subir claramente e com isso esmagar as correntes negacionistas. Exatamente, e não só para a 5 de fevereiro o governo estar preparado em função dos resultados que estão a ser monitorados neste momento, endurecer as medidas de restrição ou voltar a relaxar algumas das medidas passado a avalanche das infecções decorrentes de dezembro, uma vez que até agora ainda não há qualquer evidência de que as novas infecções decorrem da nova estirpe de vírus sul-africano. Ou seja, há uma série de análises que continuam nos laboratórios do KwaZulu-Natal, que foi o laboratório que detectou a nova estirpe do vírus e que ainda não regressaram para se determinar se estamos ou não perante um novo vírus, embora em termos de Vox Populi fala-se muito nisso, uma vez que se sente mais letalidade na forma como o vírus ataca, como as infecções têm vindo a ocorrer. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa, onde comentamos sobre a segurança na Península de Afuns. Olhamos também para o negócio de carvão em Tete. Comentamos também sobre os números da Covid e também olhamos para questões do ciclone que está para atacar a região centro do país. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vila Cruz se encarregaram da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias.